Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o vídeo 15 de 17 da distribuição da playlist Distribuições de Probabilidade usando o R Commander. Esse é o vídeo de distribuição Q², segunda parte. Nesse vídeo, nós veremos como obter os quantis da distribuição Q², como construir um gráfico da distribuição Q² a partir dos quantis e como obter uma amostra da distribuição Q². Eu recomendo você assistir o vídeo 1 da playlist Revisão sobre Variáveis Aleatórias, caso ainda não tenha visto. E recomendo fortemente assistir ao vídeo 14 da playlist, que mostrando as características da distribuição Q² antes de assistir esse vídeo. Então, lembrando que a distribuição Q² é uma distribuição para variáveis aleatórias contínuas. Então, a variável que você está trabalhando, que você cogita talvez fazer uma modelagem por essa distribuição, deve ser uma variável contínua. E também é uma variável, é uma distribuição cujos valores das variáveis só podem ser positivos. Eles podem ser fracionários, tudo bem, mas não podem ser negativos. Então, se a sua variável puder assumir valores negativos, essa distribuição não é apropriada para ela, a não ser que você faça alguma transformação na variável. O que é que nós vamos fazer nesse vídeo, então? Nós vamos, primeiramente, obter os quantis da distribuição Q². O que são os quantis? Os quantis são valores da variável que o R Commander retorna sendo fornecido um valor de probabilidade acumulada para ele. Ele fornece o valor mais próximo com algumas condições. Para variáveis aleatórias discretas, é um valor aproximado. Para variáveis aleatórias contínuas, porém, como a distribuição Q², a distribuição normal, T-de-Stirling, exponencial, ele retorna o valor exato. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em distribuições, distribuições contínuas, distribuições de Q². Aqui vocês estão vendo que há 5 opções. Por que há 5 opções? Porque essa quinta opção aqui foi carregada junto com uma plugin do R Commander, que é esse plugin HH, que aumenta a fonte dos caracteres que são apresentados aqui na janela Output e a janela RScript, que eu fiz aqui para facilitar o vídeo, certo? Mas a gente não vai se preocupar com isso agora, porque essa plotagem aqui de hipóteses Q² é só para inferência estatística, que não é o nosso objetivo aqui. Então, a gente vai ver aqui, quantis da distribuição Q². Então, aparecem essas opções. Bom, probabilidades. Nesse campo aqui, você pode colocar uma lista com probabilidades. Qualquer valor entre 0 e 1. Certo? Separado por espaços. Se o valor for fracionário, né, vai ter que ser, né? Provavelmente, porque os únicos não fracionários são 0 e 1. Você tem que separar por ponto. Não se esqueça que o separador de decimais no R Commander é o ponto. Então, vamos manter como os vídeos anteriores dessa playlist, a gente vai utilizar 0.05, espaço 0.1, espaço 0.2. Graus de liberdade, para a gente manter a coerência com o vídeo 14, nós vamos utilizar 4 graus de liberdade. Certo? Grau inferior, o R Commander retornará o valor da variável tal que a probabilidade acumulada até ele seja igual a esses valores que a gente está vendo aqui. E na cauda superior, ele vai retornar o valor da distribuição Q² que vai ter a probabilidade acumulada acima do valor vai ser igual a esses valores que são apresentados aqui. Nós faremos ambos. E vamos começar com a cauda inferior. Então, a gente dá um OK aqui e a gente tem os valores aqui. Certo? Veja, até esta probabilidade 0,05, o valor do do Q² é 0,71. Até 0,1, o valor do Q² é 1,063. E até 0,2, até 20%, 1,64. Muito cuidado, pessoal. Esses valores valem para essa distribuição aqui, Q² com 4 graus de liberdade. Ah, professor, mas isso é óbvio. Eu sei que é óbvio, mas às vezes a gente esquece. Então, a gente tem que lembrar que, embora essas probabilidades aqui sejam as mesmas, se eu trocar aqui, colocar, por exemplo, 2 graus de liberdade ou colocar 15 graus de liberdade, isso aqui vai dar completamente diferente. Tá? Bom vocês lembrarem disso. Certo? Então, a gente tem aqui essas probabilidades acumuladas, certo? Esses valores do Q² que correspondem àquelas probabilidades acumuladas. Se a gente fizer o gráfico, se a gente fizer um gráfico aqui da distribuição Q², veremos como é exato o valor. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vem aqui, distribuições, vem aqui distribuição Q², gráfico da distribuição Q²,
Graus de liberdade, a gente vai utilizar 4. Vamos utilizar a gráfica da função de densidade. Mas ao invés de especificar as regiões pelos valores, nós vamos especificar pelos quantis. Então a gente faz o gráfico de 0 até 0,05. Pode trocar a cor disso se quiser, por exemplo. Fazer uma cor qualquer, que eu vou fazer isso agora, verde. Certo? E aí a gente vê o gráfico como é que fica. Observem que o R-Commander, ele não apenas sombreia a região, mas ele te retorna o valor da variável correspondente àquela probabilidade 0,05 no gráfico de função de densidade. Tá? Nós podemos fazer esse procedimento para as outras variáveis também, para 0,1, 0,2 ou qualquer outro valor de variável de probabilidade que a gente quiser utilizar. Não se esqueçam que eu posso, né, copiar ou salvar esse gráfico para posterior uso. Geralmente a gente recomenda formato metafile, ocupa menos espaço, porque cada gráfico que o R-Commander faz, ele apaga o anterior, se existir algum, certo? Então, a gente tem essa correspondência exata, que a gente obtém a correspondência exata entre a probabilidade e o valor da variável. Agora vamos fazer a mesma coisa para os valores superiores, para a cauda superior. Então a gente vai lá em quantiza a distribuição e agora marca aqui cauda superior. O que ele retorna para nós? Ele retorna o seguinte: tendo uma probabilidade acima da variável, sendo 5%, você vai encontrar o valor 0,947729. Uma probabilidade acima da variável, sendo 10%, 0,1, o valor da variável aqui quadrado será 7,779. E tendo uma probabilidade acima da variável, sendo igual a 0,2, 20%, tem o valor 5,98617. Novamente, isso vale para 4 graus de liberdade. Se eu trocar o número de graus de liberdade, mantiver essas probabilidades, esses valores aqui vão ser diferentes. Certo? Nós também podemos fazer um gráfico de uma dessas regiões posteriores, só que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu não posso colocar de 0 até 0,05, porque isso é acumulada da cauda inferior. Eu vou ter que fazer de 0,95 até 1. Por que 0,95? Porque 1 menos 0,05, que é o valor que eu quero, de probabilidade acumulada acima do valor, né, vai ser igual a 0,95. Então, se eu for, mais uma vez aqui, ó, no nosso gráfico da distribuição Q quadrado, de novo pedir ali os quantis, e agora eu colocar aqui 0,95 até 1, o que ele faz para mim? Ele encontra o quantil 9,49 e sombreia a área aqui, essa área aqui vale 5%. Certo? Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Ele também obtém para nós os valores diretamente. Se você fizer o gráfico definindo pelos quantis, ele já obtém os quantis diretos para nós. Você define a probabilidade e tudo mais. Mas pode obter aqui os valores pela janela de resultados. Não esqueçam, pessoal, que tudo que vocês fizerem dentro dos menus aqui do R-Commander, ele fica registrado aqui, ó, tudo fica registrado aqui na janela R-Script. Então você pode salvar esse script para utilização posterior. E o gráfico também você pode copiar ou salvar para utilização posterior. Certo? Muito bem. Finalmente, vamos fazer agora uma amostragem da distribuição Q quadrado. Vamos gerar uma amostra de dados que segue uma distribuição Q quadrado teoricamente. Nesse vídeo, como a gente fez no vídeo 3 para binomial, no vídeo 5 para Poisson, no vídeo 7 para distribuição uniforme, no vídeo 9 para exponencial, no 11 para distribuição normal e no 13 para T-Stunit, nós vamos retirar uma amostra aleatória com distribuição Q quadrado para uso posterior, para testar um algoritmo ou para utilizar como dados de entrada de algum outro processamento que você queira fazer. Certo? Então, nós vamos criar um conjunto com uma variável e quantos casos sejam necessários para uma possível posterior análise exploratória de dados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui em distribuições contínuas, distribuição de Q quadrado, tem aqui amostragem da distribuição de Q quadrado. Se a gente clicar aqui, temos essa situação. Veja, definir o nome do conjunto de dados, você pode escolher o nome do conjunto de dados, depois esse conjunto de dados pode ser salvo para utilização. Graus de liberdade, a gente vai manter 4, como a gente está fazendo. Tamanho de amostra linhas, o padrão é 1.
Nós vamos trocar para 1000, como fizemos nos vídeos 3, 5, 7, 9, e 11 e 13, certo? Vamos fazer isso. Para manter, então, vamos fazer um conjunto com 1000 observações, e o número de observações, colunas, o padrão é 100, a gente vai passar para 1, porque a gente quer uma coluna só. E nesse momento, nós não vamos adicionar nada ao conjunto de dados. Tá? Então, o que é que vai acontecer aqui, pessoal? Fazendo isso, nós temos a geração da amostra, ó, ele já criou ali o arquivo, e está aqui o arquivo de dados, observação. Essas variáveis aqui foram geradas de acordo com uma distribuição Q² com 4 graus de liberdade. Tá. Só vamos ver uma coisinha aqui no gráfico de densidade. Veja, esse gráfico aqui é o gráfico teórico. Então, olhem aqui a escala. Você teria uma escala aqui em torno, sei lá, o valor 0,15, chegando ali em cima, 0,20 da função densidade. O que você espera então? Se eu fizer um histograma das densidades da amostra, deve dar isso aqui também. Será? Vamos dar uma olhada lá então. Então guardem isso aqui na cabeça, então, que tinha esse gráfico aqui na faixa de 0,15, 0,2. Então o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar esse conjunto de dados que eu tinha observado aqui e vou fazer um gráfico dele, um histograma. Tá? Reparem, é o conjunto de dados ativo. Antes disso, não esqueçam que eu posso vir aqui em conjunto de dados ativo e salvar esse conjunto de dados. Se eu não fizer isso, quando eu sair do R-Commander e não salvar o conjunto de dados, ele vai ser apagado. Tá? Então é importante vocês entenderem isso. Então eu venho aqui em gráficos e venho em histograma e só tem a variável OBS, não existe outra. E nas opções eu tenho aqui essa situação, certo? Eu tenho aqui gráfico, as opções, contagem de frequências, percentagens e densidade. Se eu escolher densidade, a escala do histograma ficará de tal maneira que a soma das áreas das barras será igual a 1, o que pode ser interessante para a gente, para avaliar a aderência do modelo. O pessoal está perguntando assim, meu Deus, o que é um histograma, o que é um gráfico? Lá no meu canal tem uma playlist sobre análise exploratória de dados usando o R-Commander. E existe um vídeo específico sobre construção de histogramas. Então, se dá uma olhada lá, se tiver qualquer dúvida, pode dar uma olhada lá também. Então, a gente vem aqui em densidades e vamos clicar aqui e ver o que acontece. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso gráfico. Veja, olha, o gráfico, o histograma, está com um comportamento assimétrico, que é esperado, uma distribuição Q² com 4 graus de liberdade. E a gente tem aqui os valores 0,15, pouquinho aqui, pouquinho não chega até o 0,2, talvez, olhando assim na escala, um pouquinho inferior a 0,2. Certo? Mas está razoável. Se a gente quiser ter certeza disso, a gente poderia, por exemplo, gerar 1 milhão de observações. A gente chega aqui no número de linhas, a gente coloca mais 3 zeros e manda ele rodar. Ele pergunta se quer sobrescrever o conjunto de dados, a gente diz que sim. E vamos esperar. Dependendo do computador, pessoal, esse processo de geração de 1 milhão de dados pode levar mais ou menos tempo do que está aparecendo aqui para vocês na tela. Dependendo do número de programas que estiver aberto, de uma série de coisas, pode levar mais ou menos tempo. Veja, pessoal, nós estamos trabalhando com 1 milhão de dados, certo? É uma quantidade, para a Big Data é pouca coisa, mas aqui para nós pode ser bastante. Então a gente tem aqui as amostras de 1 até 1 milhão, seguindo a distribuição Q² com 4 graus de liberdade. Então o que eu vou fazer agora? Vou fazer um histograma de novo, seguindo a variável observação, opções, densidades, e vamos ver como é que ele fica. Veja ali, certo? Nós temos aqui 1 milhão de observações. Professor, mas será que é 1 milhão mesmo? Não está aparecendo que é 1 milhão? Como é que a gente vê isso? Bom, se você está na dúvida, faça o gráfico fazendo a contagem de frequência, por exemplo. Aí você vai ter uma ideia aqui se tem 1 milhão ou não. Olha, frequência. Tem aqui 300 mil dados, 200 mil. Você vê que a escala está correta. Tá? Mas o legal é fazer com a densidade. Certo? Os procedimentos, todos eles ficam registrados aqui. Mais uma vez, insisto com vocês na janela RScript e os outputs aqui. Os gráficos você pode copiar ou salvar para utilização posterior. Copiar ou salvar com metafile, eu recomendo, que é mais fácil e depois ocupa menos espaço para vocês. Certo?
Então, vocês podem gerar dados para uma distribuição aqui quadrada. Onde é que eu utilizaria isso? Como já falei para vocês, às vezes você está testando um algoritmo, testando alguma coisa e precisa que os dados sigam determinada distribuição. Então, você pode utilizar o gerador de números aleatórios do R Commander, que é bem confiável, certo? Então, era isso para esse vídeo. Você apresente as suas perguntas e comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E obrigado e até a próxima.